Chegou a hora da gente receber ele, André Machado, CEO do Projeto Os 10%, nosso querido ogro de Wall Street, que mesmo de férias está aqui com a gente. Bom dia, André, bem-vindo, obrigada. Bom dia, Paula. Eu fico até com vergonha, porque eu tiro tantas férias todo ano que sempre que você fala isso, eu fico preocupado. O que o pessoal vai pensar de mim, né? Mas Para quem a vida pode, de né, trader André? é isso. Exato. Exato. Eu confesso que fico ali com uma certa invejinha sua, mas um dia eu chego lá, viu, André? Quem sabe? Brincadeiras à parte, André, já queria entender um pouco da sua leitura, né? O Maurílio estava até trazendo aqui um pouco do nosso mapa, um pouco do nosso Ibovespa, inclusive o Ibovespa subiu aí em 16 dos últimos 18 pregões. Deixamos o fundo do poço para trás? Olha, eu acho que não. Eu tenho um alvo ainda no Ibovespa em 130.322 pontos, quer dizer, pode ser que seja até atingido hoje, é o último alvo que eu tinha, mas o que a gente está vendo é uma alta com muito pouco volume, né? E essa sequência, como o Alex falou muito bem, é uma sequência meio, diria, uma sequência de alta meio fake, né? Porque alta de 0,2, 0,3 entra na conta de alta. Inclusive, para alguns indicadores técnicos, esse tipo de alta até atrapalha um pouco, porque muitos indicadores eles são calculados na base de dias de alta dividido por dias de baixa e multiplicado por volume, etc. Então, pode até dar alguns sinais técnicos falsos, né? Mas o fato que há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu até compartilhei uma tese com os traders que operam comigo, meus alunos, meus assinantes, que naquele patamar que o dólar estava, né? Acho que foi a última vez que a gente conversou, o dólar, eu estive aí, o dólar estava, acho que bateu aí os 5,70. Eu não sou muito favorável à tese de Ibovespa está barato em dólar, né? Eu não acredito nesse conceito aí para fazer compra de ações. Mas o fato que em algumas situações, como a forte alta do dólar, faz com que o gringo consiga comprar muito mais reais e com isso comprar muito mais ações do que numa situação de o dólar mais depreciado, ou o real mais apreciado, melhor dizendo, né? Então, eu estava com essa tese que a alta que a gente estava vendo, isso há umas 2, 3 semanas atrás, poderia ser a razão do dólar estar bastante alto aqui. E aí, isso sim, de novo, eu não acredito no conceito de Bovespa barato, tá? Para fazer análise de mercado. Mas é óbvio que algumas ações defensivas, ações que pagam bons dividendos, ações importantes, até mesmo de commodities, né, que tem altíssima liquidez aqui, e que para o gringo é muito fácil, para o estrangeiro é muito fácil analisar em cima dos pares ao redor do mundo e em cima do preço de commodities, né? É uma coisa mais simples de se apostar e também fácil de entrar e muito fácil de sair. Então, esse dólar que chegou aí a 5,70 favoreceu essa entrada de capital estrangeiro na Bolsa, né? Um pouquinho antes mesmo do pico do dólar, a gente estava com uma saída, um fluxo negativo da Bolsa dos estrangeiros de mais de 43 bilhões de reais, né? E agora a gente está com uma saída no ano, se não me engano, em torno de 37 bilhões de reais. Então, praticamente não, entraram 6 bilhões de reais na Bolsa, aproveitando esse patamar que o dólar atingiu. Agora, é sustentável isso? A questão fiscal continua no radar, né? A gente vê sinais importantes aí da equipe econômica com relação
responsabilidade fiscal, tentando botar freio aí no presidente, né? Ele também deu uma ajudada aí nas últimas semanas com relação ao discurso contra o Banco Central. Banco Central que daqui a menos de 6 meses vai ser 100% dele, né? Vai ter a maioria das indicações, vai ter o presidente. Ele mesmo sabe, espero que saiba, uma coisa que eu já tenho minhas dúvidas, ele mesmo sabe que criticar o Banco Central é um tiro no pé, né? Porque isso provoca mais incertezas, provoca alta no dólar, que provoca inflação, né? Alta do dólar, a maioria dos produtos aí consumidos em cesta básica são comoditizados, né? Então, milho, trigo, arroz, são produtos que são comoditizados internacionalmente. E aí os produtores, obviamente, carne também, os produtores acompanham o preço desses produtos, né? E tem a questão também do próprio combustível, que a gente teve aí o aumento recentemente da gasolina anunciado, mas do diesel ainda não. E a gente tem que lembrar que nós somos um país continental onde praticamente todo o transporte é feito por estradas, né? Não por ferrovias. Então, aumento do diesel encarece transporte de alimentos ao longo do país. Então, aquele combate que ele fez em cima do Banco Central, em cima da gestão do Roberto Campos Neto, foi aquilo que a gente até conversou aqui, que eu conversei com vocês aí, com o Felipe e contigo, Paulo, que, de certa maneira, ele mesmo, com o discurso que ele vinha tendo, ele estava sabotando a próxima gestão do Banco Central, tornando ela muito mais difícil, né? E que a própria votação por unanimidade na última reunião do Galípolo e dos demais indicados por ele, mais do que uma votação para preservar a biografia, que foi muito dito naquela época, por conta de que foi um voto técnico e não político, etc. Também eu acho que foi um voto tentando mostrar alinhamento com o Roberto Campos Neto, com a atual gestão do Banco Central, porque se tacasse fogo num parquinho, né, se votasse em dissenso, em dissonância com o resto da equipe do Banco Central, principalmente com o presidente, o mercado ia ficar muito estressado, o dólar, juros iam continuar subindo e isso só ia tornar mais difícil depois arrumar a casa lá na frente. Então a gente está numa fase de, sabe, olho de furacão? Eu acho que a gente está no olho do furacão. Em que sentido? Né? Para quem não conhece essa expressão, o olho do furacão é aquele momento de calmaria, que em filmes, né, dá para ver isso, o furacão vem destruindo tudo, e quando chega o olho do furacão, para, um silêncio, não tem vento, está tranquilo. Eu vejo o mercado agora, o nosso mercado, no olho do furacão, momento de calmaria, mas, na minha opinião, até pelo histórico deste governo, né, nesse último ano e meio, o furacão não passou, não. É ilusão quem acha isso. Sigo pessimista. E com relação até ao impacto do Fed, aquilo que a Ariane estava falando antes, né? O mercado vem na base dessas apostas desde o ano passado, né? Viramos o ano aí com apostas, algumas casas apostando em 6 cortes, várias apostando em 7. Tinha uma, que se não me engano foi o Citigroup, apostando em 8 cortes para esse ano, e todas essas apostas foram sendo derrubadas, né? E chegamos aí no momento de mais dúvidas, chegamos a zerar as apostas aí há um mês e pouco atrás, depois voltou novamente apostas de 3 cortes, caiu para 1, depois vai para 2. Hoje a maioria das apostas são em 2 cortes, já começa a aparecer algumas pessoas apostando em 3, mas
não vou dizer que são mal intencionados, tá? É o jogo da especulação, faz parte. A gente. O problema é que quem não sabe jogar esse jogo é que se machuca, né? De repente, por exemplo, a pessoa física que entra no embalo de fazer essa aposta e de repente compra topo de mercado e essa aposta depois se frustra. Eu ainda acredito que a gente vai ter um corte só, que é uma coisa que eu venho falando aqui com vocês já há muitos meses. Eu lembro que eu falava em um corte e olhe lá, né? Agora não, agora acho que dá para tranquilamente falar de um corte, né? Com o discurso do Powell que não precisa realmente esperar a inflação chegar na meta dos 2%, mas é um discurso que dá uma animada no mercado, mas ele continua tendo uma postura conservadora. Eu até confesso, ele vem recebendo muitas críticas de muitos analistas, tanto lá fora quanto aqui, com relação à comunicação. Eu sempre achei que, desde a época que eu acompanho os presidentes de Banco Central americano, do Fed, desde a época do Bernanke, do Greenspan, né, desde 2002. Então, para mim, os discursos do Greenspan, os discursos do Bernanke, né, e até mesmo da Janet Yellen, contrastam muito com a maneira como o Powell se comunica. Eu acho, ele se comunicava muito, muito mal no início. No primeiro governo Trump, era impressionante a capacidade que ele tinha de mandar uma mensagem nas coletivas completamente opostas ao que estava na decisão do próprio FONC, né? O mercado virava com uma facilidade, tanto é que virou até meme, né? Aquele movimento de alta ou de baixa, dependendo da decisão do FONC, às 15 horas e às 15h35, 15h40, dependendo da pergunta que faziam para ele entregava o ouro, né? E ele melhorou muito nisso. Mas eu confesso, como estava dizendo, não sei se eu não consigo, sinceramente, eu acho que avaliando ele pelo histórico, ele melhorou muito, mas eu acho que ele ainda está se comunicando muito mal. Ele ainda tem falhado na questão de ancorar a expectativa, que é o segredo, né? O segredo de política monetária, e a gente aqui pode falar isso com muita propriedade, com muita experiência, seja positiva, seja negativa. A experiência, a ancoragem de expectativa por parte de política monetária dos bancos centrais, ela acontece principalmente, não só na política em si, é óbvio, mas principalmente no gogó dos caras, né? No que eles falam, no que eles deixam no explícito, né? Não precisa de forward guidance nem nada, mas a maneira como eles se posicionam para evitar a especulação no mercado, a incerteza, o sobe e desce, que isso joga contra eles mesmos. Então, eu acho que ele deu uma aliviada no discurso, mas acho que está longe ainda das expectativas estarem bem ancoradas para ele partir para 3 cortes. Eu não acredito nos 3 cortes em hipótese alguma, muito menos agora já, né? Vamos ver, se sair um corte em setembro, que são as apostas, aí teríamos ainda mais 2 reuniões depois. Eu não sei se seria uma coisa meio fora do normal ele cortar em setembro e depois segurar nas outras 2. Mas realmente, se ele cortar em setembro, aí podemos ter mais um corte, sim. Mas não sei, temos como como o próprio Powell fala, e temos que esperar os dados saírem, né? Mais dados, data-driven, ele depende de dados para tomar decisão. Os dados estão vindo, a princípio, alguns favoráveis a mais de um corte, outros nem tanto. A gente tem que tomar muito cuidado com essas apostas aí, que
que é impressionante que as pessoas ainda se fiam nessas apostas, depois de tantos furos, né, nessas apostas ao longo dos últimos anos, né? Não só na época que o Powell ainda acreditava de inflação, qual era o termo que ele usava? Inflação temporária, etc., que demorou muito para começar a usar o aumento de juros, e agora também todo mundo apostando nos cortes de juros desde o ano passado, e os cortes não vêm. O fato é que a Bolsa Americana vem subindo fortemente, e uma coisa que eu chamei até atenção, acho que quando estive aí, ou pelo menos no meu programa diário, é que o Dow Jones estava mostrando uma forte divergência com relação à Nasdaq e SP500, né? Os dois batendo o recorde diário todos os dias, batendo all-time highs todos os dias, e o Dow Jones tinha feito pivô de baixa, o Dow Jones Industrial, o Dow Jones Transportes, que são índices ligados à velha economia, enquanto o SP500, apesar de ter 500 ações de quase 200 subsetores da economia americana, se não me engano são 188 subsetores, ele estava num patamar aí de mais de 30% do SP500, sendo a alta sendo puxada por apenas 7 ações, né? 33%, 34% da alta sendo puxada por 7 ações do setor de tecnologia, é uma discrepância muito grande nesse índice. Então, olhar o Dow Jones e o Dow Jones Industrial e Transporte sempre é uma maneira também de olhar como é que está o resto da economia. Não adianta falar só de empresa de tecnologia, só de inteligência artificial, só de e-commerce, só de metaverso, enfim, só dessas buzzwords aí que vem puxando as empresas de tecnologia há pelo menos 6 anos, né? Desde 2018, que a gente vê esses movimentos extremamente fortes no setor de tecnologia, né? Desde quando as empresas atingiram o patamar de $1 trilhão, foi em 2018, e logo no ano seguinte já atingiram 2 trilhões, e passou mais alguns anos, veio a pandemia, etc., e aí deram um recuo, depois voltaram para os 2 trilhões, bateram os 3 trilhões, passaram os 3 trilhões, no caso NVIDIA, Microsoft, Apple, elas acabam distorcendo completamente a análise baseada em índices. Mas agora o Dow Jones está aí, em recorde histórico também, Dow Jones Industrial. Então, pode estar vendo já um rotation aí das ações de tecnologia para as ações da economia real, já estimuladas pela possibilidade de 3 cortes para este ano. E se não vierem, né? E se os números, os próximos números, seja de inflação, seja principalmente de geração de emprego, que é a parte mais complicada para se trabalhar através de política monetária, né? A questão de salários, inflação de serviços, que é o mais difícil sempre, e é onde é o último segmento a ser afetado por política monetária restritiva. Então, esse setor vem mostrando muita resiliência. Isso dificulta você levar a inflação para a meta, né? Se os salários estão num patamar ainda elevados, né? Existe uma inflação de salário, ou seja, as pessoas estão ganhando mais. Mais os empregos continuam sendo gerados, mais pessoas trabalhando. Isso tudo gera consumo, que gera inflação. De novo, sempre quando a gente fala de serviço, de salário, de payroll, temos que fazer um alerta, né? Abrir parênteses e dizer, não, nós não somos contra, né? O mercado financeiro não é contra isso. Mas é fato, depois de altas, depois de um ciclo de expansão forte, como está tendo na economia americana desde a recuperação pós-Covid até agora, é natural um ciclo de aperto monetário para baixar a inflação, e isso sempre gerou recessão, sempre gerou desemprego. Isso é histórico. A história se repete, né? Eu não acredito. Eu vi ontem um estrangeiro dizendo que é impossível
é impossível a inflação por cento da meta sem recessão. Eu concordo com ele, mas eu não tenho coragem, de dizer que é impossível, porque no mercado financeiro não existe essa palavra impossível, a gente sabe disso, né? Eu falava que era impossível o petróleo ficar negativo em 2020, e ele foi para o negativo, os contratos futuros em maio de 2020. Então, o impossível já aconteceu na minha carreira, né? Eu ter falado, é impossível o petróleo ficar negativo. Eu tinha feito uma projeção que dava negativo, e eu falei, gente, esquece, a projeção está errada. Aí depois comecei a receber mensagem, o petróleo virou negativo. Falei, estão me zoando, né? Eu recebi mensagem pelo WhatsApp, falei, estão me zoando, isso não existe. Aí fui ver, estava petróleo negativo. Então, o no landing pode acontecer? Pode, mas eu nunca vi, isso nunca aconteceu da Segunda Guerra Mundial para cá. Por que eu vou acreditar na exceção? Eu prefiro acreditar na regra. Mas vamos lá, vamos acompanhar os dados. É isso. André, preciso aqui para um break, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo, obrigada por nos atender mesmo de férias, sempre compartilhando sua análise, seu conhecimento aqui com a gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Fiquem com Deus, pessoal. Boa sorte. Até mais. Grande André Machado, CEO do Projetos 10%, o nosso querido ogro de Wall Street, todas as terças-feiras aqui com a gente, trazendo análises importantes. Agora, 11h35, antes do nosso